Boa noite a todos. Hoje é 13 de agosto, nossa primeira aula de auditoria de perícia e arbitragem. Boa noite. Estão me ouvindo? Beleza. Então hoje é nossa primeira aula, 13 de agosto, nossa primeira aula de perícia e arbitragem. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, é o seguinte. Nessa disciplina nós vamos entender, inicialmente faremos a introdução. Tela aí. O slide está na tela? Não, professor. Não. Deixa eu ver o que aconteceu. Então vamos lá. Perícia e arbitragem, inicialmente, nessa aula eu vou apresentar para vocês a disciplina, vamos dar uma introduzida no conteúdo. Falaremos sobre alguns conceitos, o objeto e espécie da perícia e arbitragem. Introduziremos aspectos quanto às normas da perícia, e no decorrer de nossas aulas, nós vamos entender de fato a aplicabilidade da perícia contábil judicial e extrajudicial, as diferenças existentes entre as mesmas, os serviços periciais, de que forma é cobrado o honorário do profissional, perícia contábil em falência e concordata, laudo da perícia contábil, que é o relatório. Trabalharemos alguns casos práticos, né? E também atentando ao Código de Ética e sua aplicação na atividade pericial. Lembrando que perícia cai no exame de suficiência, tá? Umas 2 ou 3 questões, é certeza. Então, nós vamos trabalhar de forma a banca trabalha a perícia nas provas do exame de suficiência, ok? Vamos lá. Conceito de perícia. A expressão perícia, antes de falar da perícia contábil, eu vou explicar para vocês o que significa perícia. A expressão perícia vem do latim, que em seu sentido próprio significa conhecimento adquirido pela experiência. Então, o que é o perito? O perito, perito forense, vocês já devem ter ouvido falar essa expressão. Então, nós temos perito médico, nós temos perito financeiro. Perito é aquele cara com experiência adquirida. Ele tem a experiência adquirida para que ele possa elaborar um laudo de perícia. Tá? A perícia contábil, agora vamos falar sobre a perícia contábil. É o conjunto de procedimentos técnicos científicos destinados a levar à instância decisória elementos de provas necessários, de uma
prova judicial. Então, o perito contábil, ele é um profissional contábil, ok? Que ele ajuda, ok, a chegar a uma solução de um litígio. Ele ajuda o juiz na constatação de fato, né? Então, a perícia contábil é o conjunto de procedimentos técnicos científicos, porque tem que ser um profissional técnico, destinado a levar à instância decisória, que é o juiz, elementos de provas necessárias a subsidiar a justa solução do litígio ou constatação de fato, mediante laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil. Então, assim, primeira pergunta, a primeira dúvida que muitos têm é, professor, então toda ação judicial tem que ter o perito? Não. Em algumas ações judiciais específicas, o juiz, quando não tem capacidade técnica e sente a necessidade de nomear um profissional técnico, ele vai optar pelo perito. Então, o juiz nomeia o perito contábil, perito judicial, para que ele possa realizar um exame, ok, apresentar um parecer, um laudo pericial, para que o juiz possa formar a sua decisão baseando em uma justa solução, né, do litígio ou constatação de um fato. Este parecer, este laudo técnico que o perito elabora, o exame o que é o exame? O exame é o trabalho que o perito vai realizar. O exame, ele tem que ser feito respeitando as normas de contabilidade, né? Quais são as normas de contabilidade? Se o perito ele está analisando um objeto contábil, ele vai ter que respeitar as normas brasileiras de contabilidade, os princípios contábeis e também as normas profissionais do perito e as normas técnicas de perícia contábil. Nós vamos ver o detalhamento delas na frente. Portanto, a perícia contábil tem sua amplitude relacionada à causa que deu origem. Assim, a perícia que envolve questões tributárias levará em conta não somente a contabilidade em si, como também a legislação fiscal que rege a matéria relacionada aos exames. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou juiz, ok? A Eva é perita contábil judicial. Beleza. Eu estou julgando, de repente, uma causa trabalhista. Precisa ser feito um cálculo trabalhista. Eu, juiz, não tenho competência para isso. Então, eu nomeio a Eva como perita para que ela realize o cálculo, né? E me apresente um laudo pericial, para que, com base nesse laudo, eu possa tomar uma decisão justa. Para que esse laudo me ajude a formar a minha decisão. Beleza. A Eva vai ter que realizar esse trabalho respeitando as normas de contabilidade e a legislação específica, que é o que? A CLT, que é a legislação trabalhista. Então, perceba que o perito, ao realizar o seu trabalho, ele tem que seguir as normas para que o seu laudo tenha validade, ok? O laudo pericial contábil é o parecer pericial contábil e tem por limite o objeto da perícia referida ou contratada. Então, o laudo vai ser de acordo com o objeto. Se é uma causa trabalhista, o laudo vai falar sobre a questão trabalhista. Se é, de repente, uma briga societária entre sócios, aquele laudo vai demonstrar uma posição relacionada ao objeto societário e assim sucessivamente, ok? Pessoal, então, quem é o perito? Nós vimos o que é perícia contábil, mas quem é o perito contábil? O perito é o contador detentor de conhecimento técnico e científico regularmente registrado em Conselho Regional de Contabilidade e com Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis. Então, qual que é o primeiro requisito para ser perito? Ter CRC. Depois de ter CRC,
fazer uma prova para ter o cadastro, para ter suficiência, né, o cadastro nacional dos peritos contábeis, ok? Agora tem uma prova específica para que o contador registrado no CRC possa ser nomeado perito e que exerça atividade pericial de forma pessoal ou por meio de órgão técnico ou científico, ou seja, o profissional, o contador, perito contábil, não basta ter somente os requisitos. Ele tem que ter competência técnica para que ele possa exercer a sua função, ok? Então, o perito, temos alguns tipos de perito. O primeiro deles é o perito do juízo. O perito do juízo, que é o perito judicial, é o contador nomeado pelo Poder Judiciário para exercício da perícia contábil. Então, nesse caso, por exemplo, vamos supor que o Alex entrou com uma ação trabalhista contra a empresa que ele trabalha. Beleza. Nessa ação trabalhista, de repente o perito precisa de uma avaliação técnica, ok? De uma opinião técnica sobre um determinado cálculo. Então, o juiz, que é o Poder Judiciário, vai nomear um perito qualificado naquela área para realizar o trabalho de perícia. Então, nesse caso, quando o perito é nomeado pelo juiz, nós chamamos de perito do juízo. O próximo tipo de perito é o perito arbitral, que é o contador nomeado em arbitragem para exercício da perícia contábil. O perito arbitral, ele trabalha de forma extrajudicial. Como assim? Ele não é, diferentemente do perito nomeado pelo juiz, que é o perito do juízo, o arbitral é quando ele é contratado por uma das partes. Existe a lei de arbitragem. A lei de arbitragem é uma lei, ok, para resolver litígios sem a necessidade de ir para tribunal. Então, é uma forma, de repente, de as partes resolver o seu problema sem a necessidade de ir para um tribunal, consequentemente, uma forma de agilizar a decisão. Nesses casos de lei da arbitragem, cada parte, quando eu falo cada parte, por exemplo, duas empresas estão, de repente, discutindo alguma participação societária. Então, em vez delas levarem aquele processo à justiça, elas procuram aplicar a lei da arbitragem. Então, a lei da arbitragem, existe a Câmara de Arbitragem, né? A Câmara de Arbitragem de Mercado, que é a formação de um grupo específico, onde cada empresa vai contratar o seu perito arbitral, né, que é uma forma de perito extrajudicial, e o perito vai, no caso, argumentar relacionado àquela matéria que está sendo discutida, né? O perito arbitral, ele pode ser também nomeado como presidente da Câmara de Arbitragem. O que é o presidente? O presidente é aquele que media os conflitos. É como se fosse o juiz lá na perícia judicial. Nesse caso aqui, da Câmara de Arbitragem, o perito arbitral pode ser nomeado como presidente para conduzir um processo de arbitragem. A arbitragem, ela existe desde a época da Roma Antiga, né? Na época lá dos senadores romanos, tinha algumas decisões específicas, técnicas, que se contratava um perito arbitral, um árbitro, né? Lá não era o termo perito, mas um árbitro para opinar sobre determinado assunto, tá? Já o perito oficial é o contador investido na função por lei e pertencente ao órgão especial do Estado, né? E nós temos o perito assistente técnico, que é o contador, o órgão técnico ou científico indicado e contratado pela parte em perícias contábeis. O perito assistente é aquele contratado pelas partes. Por exemplo, né, em um caso específico, onde o juiz precisa
julgar uma causa trabalhista. Então, o juiz nomeia um perito judicial para que esse perito emita um laudo técnico para que ele possa tomar uma decisão justa. As partes, que no caso é o funcionário ou a empresa, pode contratar um perito assistente, que é um contador, tá bom? Para assessorá-los, para que as partes tenham uma segurança de que o laudo do perito judicial está de acordo com a realidade, com as normas, enfim, ok? Então, é como o perito assistente é como se fosse o advogado das partes, tá? De uma forma, só para vocês entenderem mais. Alguma dúvida ou eu posso prosseguir? Vamos lá. Prossegue. Oi. Pode falar. Não, eu falei, pode prosseguir. Ah, sim, achei que você estava com alguma dúvida. Beleza. Pessoal, muito se confunde perícia com auditoria. Muito cuidado. Então, eu trouxe para vocês aí as diferenças, as principais diferenças. A auditoria, em um semestre específico, lá no 5º semestre, ela é uma técnica de contabilidade que não tem nada a ver com a perícia, tá? A perícia não se confunde com a auditoria. A perícia serve a um questionamento, a uma necessidade. É uma tarefa requerida. Requerida por quem? Pelo juiz ou pelas partes, que se destina a produzir uma prova técnica. Atenção, perícia, prova técnica, a fim de suprir uma eventualidade com um objetivo determinado. O objetivo da perícia é que aquela prova técnica, que é o laudo, sirva de base para que o juiz tome uma decisão, ou que o árbitro tome uma decisão, ok? Ou que as partes cheguem a um acordo, ok? Já a auditoria, não. A auditoria tem como objetivo, lá na NBCA 200, ter uma segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de erros e distorções. Uma coisa totalmente distinta. A perícia é algo específico a fim de produzir uma prova técnica. A auditoria tem objetivos mais amplos, de forma a evidenciar ou não a adequação de procedimentos técnicos e operacionais de determinada entidade. A principal diferença entre a auditoria e a perícia é que a auditoria opera através de um processo de amostragem. Lembra? Auditoria e amostragem. Já a perícia, não. É ligada a um determinado ato. Quando eu falo determinado ato, por exemplo, eu fui contratado, fui nomeado pelo juiz para fazer uma perícia trabalhista. Qual que vai ser o meu escopo de trabalho? Área trabalhista. E ponto. Ligado ao patrimônio das entidades físicas ou jurídicas, ou seja, a minha perícia pode envolver tanto pessoas físicas como também pessoa jurídica, e eu, no meu trabalho, vou buscar uma apresentação de uma opinião através de um laudo pericial. Já o auditor é uma opinião através de um parecer, de um relatório baseado em amostragem. A segurança lá é razoável e não absoluta. Já em perícia, não. Perícia é um exame técnico-científico, tá bom? Eu vou emitir uma opinião precisa sobre determinado assunto. Uma opinião absoluta sobre determinado assunto, embasado em normas e legislações. Aqui eu trouxe um quadro comparativo, comparando as principais diferenças entre perícia e auditoria. O propósito da perícia é específico, prova técnica. O propósito da auditoria é genérico, adequação de procedimentos, ok? O exame da perícia é literal, concreto, sem amostragem. Já a auditoria, trabalhamos com amostragem. O documento final, que é o relatório da perícia, é um laudo. Da auditoria, relatório ou parecer. A duração do exame de uma perícia é temporária, determinada. A auditoria é determinada ou indeterminada no caso da auditoria interna.
Além de que o trabalho de auditoria ele é periódico, ok? Público, perícia, público específico e restrito às partes, quem contrata, ou ao nomeador, que é o juiz. A auditoria, específico ou amplo, porque envolve o parecer do auditor, ele pode ser utilizado para análise de crédito por instituições financeiras. Os usuários são mais amplos, tá bom? Pessoal, agora eu vou fazer a lista de presença aqui para quem está presente, só um momentinho. Então, nós temos aí Maicon, Eva, Luciene, Gabriel, Nelson Lindo, Naira, tá escrito aqui, Nelson Lindo, pessoal. Não é eu que tô falando, não. Naira, Eu sei que eu sou. Alex, Cícero e Fabiola. Beleza. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Quem vai fazer a prova de exame de suficiência domingo? Tem alguém? Eu vou. Eu, professor, também. Eu quem? Eu, Nelson. Eu, Luciene. Então, lá vai cair umas 2 ou 3 questões Eva. de perícia. Então, se cair o que é perícia, vocês já vão acertar. Então, vamos lá. O artigo, vamos entender qual a relação entre o judiciário e a perícia contábil. Lá no artigo 212 do Código Civil Brasileiro, diz o seguinte: salvo... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Eu estou um pouco, mas agora estou. Oiê. Não estou ouvindo nada. E não tem ninguém me traduzindo no braille. Agora bugou. Resolve aí, Alex. Você não é o técnico? Vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Agora estou. Sim. Yes. Senhor... Tá, estão me ouvindo, né? Posso continuar? Beleza, então tá bom. Então, o artigo 212 do Código Civil Brasileiro, ele diz o seguinte: salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado, o fato jurídico, né? Jurídico em uma ação judicial, pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. Ou seja, o juiz, com base no artigo 212 do Código Civil Brasileiro, ele pode requerer uma perícia para provar algo. Desta forma, pode-se resumir que a perícia contábil tem 2 objetivos primordiais: levantar elemento de prova através do parecer e subsidiar a emissão deste laudo ou parecer judicial. Exemplo: numa demanda societária envolve participação societária de sócios. O perito é nomeado para levantar a apuração de haveres de cada sócio. Este perito irá levantar elementos fáticos, que é verídicos, na contabilidade, mensurando os valores de cada sócio. E com base em tais fatos, ele vai emitir um laudo ou parecer demonstrando quais são os haveres de cada sócio. Nesse exemplo específico, o perito iria fornecer esse laudo ao juiz e, com base nesse laudo, o juiz ia tomar a sua decisão. Bom, não é que o perito tem poder de decidir uma ação, não. Ele levanta, ele constitui uma prova técnica e, através dessa prova, o juiz que vai tomar a decisão. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a competência da perícia.
O Decreto-Lei 9.295 de 46 e as normas brasileiras de contabilidade consideram leigo o profissional não habilitado, aquele que não é habilitado. Qual que é o profissional não habilitado para a perícia? O profissional que não tem CRC e que não tem cadastro nacional de peritos, ok? A perícia contábil, tanto a judicial como a extrajudicial e a arbitral, é de competência exclusiva do contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Ou seja, administrador não pode ser perito contábil. Advogado não pode ser perito contábil. Então, é uma especialidade específica da nossa profissão. Obviamente, isto não significa que somente o profissional de contabilidade irá participar de uma perícia, em que várias áreas de conhecimento são necessárias. Por exemplo, né, caso exija a minha perícia exija um conhecimento em matemática financeira, eu posso contratar uma economista, mas atenção, a responsabilidade técnica do laudo vai ser minha. O economista não vai ser responsabilizado. Eu posso contratar, eu como perito, posso colocar no meu escopo, na minha diligência, a contratação de outros profissionais, porém, a responsabilidade técnica do laudo vai ser minha como perito, ok? Competência profissional pressupõe ao perito contador e ao perito contador assistente, lembrando que perito contador é aquele nomeado pelo juiz e o perito contador assistente é aquele nomeado, contratado pelas partes, pelas empresas ou pelas pessoas físicas que estão ali fazendo parte do processo. Então, para a competência profissional dos mesmos, pressupõe habilidades e capacidades e competências de pesquisar, examinar, analisar, sintetizar e fundamentar a prova no laudo pericial e no parecer pericial contábil. Um exemplo claro, que é muito comum. Suponha que eu fui nomeado para realizar uma perícia, eu sou perito contador, e fui nomeado para realizar uma perícia trabalhista. Porém, eu não tenho especialidade. Eu sou, de repente, um especialista na área tributária. E a área trabalhista previdenciária não é a minha área. Eu não tenho competência para isso. Eu devo aceitar? Não. Eu devo recusar. Porque, apesar de eu ser perito, eu não tenho as competências e habilidades para emitir um laudo sobre aquele determinado assunto. Cabe à fiscalização do CRC verificar se os contadores estão procedendo às perícias regularmente de acordo com as normas, ok? O contador só deverá aceitar o encargo de perícia se reconhecer estar capacitado com conhecimento técnico suficiente. Foi o que eu disse. Caso ele não tenha, ele deve recusar. Ou seja, desta forma, o contador deve excusar ou renunciar aos serviços sempre que reconhecer não ter a competência necessária, ok? Vamos lá. Falamos sobre a competência da perícia. Agora, nós vamos falar sobre os tipos de perícia. Quais são os tipos de perícias existentes? Nós vimos lá os tipos de peritos. Agora vamos ver os tipos de perícia. Perícia judicial, feita a comando, a nomeação de um juiz, visando esclarecer fatos ou produzir provas sobre a questão. Exemplo, o juiz solicita ao perito contábil o cálculo da apuração de haveres de sócios, excluído, em sociedade limitada. Então, uma determinada empresa tinha uma sociedade limitada com 3 pessoas. Uma delas foi excluída da sociedade porque descumpriu algum requisito do contrato. Aí, essa pessoa excluída entrou com uma ação na justiça. Aí o que o juiz fala? Eu não tenho competência sobre isso. Então eu vou nomear o perito judicial. Nesse caso é uma perícia judicial, ok? O perito é contratado para emitir um laudo pericial. Perícia arbitral, feita a comanda do árbitro ou da parte que a solicitou, visando subsidiar elementos para a arbitragem,
Como exemplo de perícia arbitral, aquela em que duas empresas solicitam ao árbitro nomeado lá na Câmara de Arbitragem, né, de comum acordo entre as partes, a determinação de haveres numa rescisão de contrato entre as mesmas, cuja cláusula prévia de arbitragem com base na Lei 9.307 de 1996. Então, meus queridos, seguinte, a lei de arbitragem, ela é utilizada, a lei de arbitragem ela é utilizada nesses casos quando a perícia é extrajudicial. Extrajudicial significa que é realizada fora da demanda judicial, fora do poder judiciário, né? Lá dos tribunais. Então, nesses casos, pode ser estabelecido um comitê de arbitragem para que essas empresas possam chegar a um acordo. Por exemplo, as empresas de capital aberto, elas são obrigadas a terem a sua câmara de arbitragem, que é uma equipe, caso tenha alguma situação que possa ser resolvido na área arbitral, que é respeitando a lei de arbitragem, essa câmara possa ser acionada, tá bom? E nós temos a perícia administrativa, que é a extrajudicial, também é extrajudicial, tá bom? Porque a arbitral também é extrajudicial e a administrativa também. Feita a comando de uma ou mais partes interessadas, visando produzir as constatações necessárias, como exemplo de perícia administrativa, aquela em que um sócio solicita ao perito que levante o fundo de comércio da empresa para basear uma proposta de aquisição de cotas de capital ou de outro sócio. Nesse caso, a empresa contrata um determinado perito para um fim específico, tá bom? Enfim, a perícia judicial é exercida sob a tutela do Poder Judiciário. A perícia extrajudicial é exercida no âmbito arbitral, estatal ou voluntária. Voluntária é quando é contratada, ok? Estatal e oficial é quando são executadas, é quando a perícia é executada sob o controle de órgãos de Estado, ok? E espontaneamente pelo interessado ou de comum acordo entre as partes. E a perícia arbitral é exercida sob o controle da lei de arbitragem e pelos regulamentos das câmaras de arbitragem, tá bom? Está sendo muito comum hoje essa perícia arbitral, que é uma forma de agilizar uma demanda, agilizar uma decisão ou um acordo entre as partes sem a necessidade de recorrer à justiça. Pessoal, então, as principais norma NBC PP 01, tá? Que é a norma profissional, NBC TP 01, que é a norma Caiu, foi tudo? Falou demais. Hoje deu trabalho para entrar nesse negócio. Puta que pariu. Por que, Cid? Aí, eu fui pelo celular, não conectou, tive que pegar o notebook. Baixei o aplicativo, mas não ia de jeito nenhum. Vai. Ele não aceitou. Gente, O senhor não aceitou na vocês já hora. conseguiram protocolar o Voltei. TCC? Pessoal, Até seguinte, terça. vamos lá. Pode começar. Seguinte, então assim, ó, vamos lá, vamos fazer um acordo aqui. Eu apresentei para vocês a perícia. Preciso que todos fechem a câmera, o áudio, por favor. Apresentei para vocês a perícia contábil e arbitragem. É uma disciplina, vai ter cálculo, porém, ela é qualitativamente quase que totalmente teórica. Não é uma disciplina fácil, tá? Então, é uma disciplina com uma certa complexidade. Então, eu peço a vocês que nas quintas-feiras e também assistir às videoaulas, tá bom? É muito importante para que você, na hora da prova, não tenha dificuldade, tá bom? Lembrando que o processo de avaliação neste semestre será diferente. Vocês não terão mais uma semana, mas sim 24 horas para realizar a prova, e a prova vai ser no portal, lá no SAF, tá bom? Já está publicado o videoaula, o material de apoio. Esta videoconferência de 40 minutos será disponibilizada no portal também, tá bom?
O plano de ensino, na próxima aula eu apresento para vocês, tá bom? Não tive tempo de fazer. Mas essa é uma disciplina que está costumamente caindo no exame de suficiência. Então, eu creio que para quem vai fazer a prova agora, talvez não vai dar tempo, infelizmente, de aproveitar essa disciplina, mas para os que farão a prova no próximo semestre, eu creio que vai ser de grande valia para vocês. E também para quem que se interessa, talvez, em seguir a especialidade de perito, que é uma área que está em grande expansão e que ainda tem um déficit de profissionais. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram questionar? Tá tranquilo, tudo certo, tudo resolvido? Tudo resolvendo? Seguinte, neste semestre a gente vai trabalhar com a questão norteadora. A cada videoconferência nós vamos deixar uma questão para que vocês possam pesquisar no decorrer da semana. E na próxima aula, no início da aula, nós vamos debater esse assunto. Essa questão norteadora e a participação dos senhores contemplarão a nota de conceito, que é a nota parcial. Tá? Então, lá no portal, no MemproWeb, nós temos lá a nossa questão norteadora. Tá bom? Lá está pedindo para que vocês façam uma pesquisa sobre qual a abrangência da perícia contábil dentro do estado de Mato Grosso. Quantos peritos nós temos no estado de peritos contábeis registrados nós temos no estado de Mato Grosso? Essa consulta vocês farão pelo site do Conselho Regional de Contabilidade. Na sequência, nós temos uma perguntinha lá pedindo para diferenciar a perícia judicial da arbitral. Então, na próxima aula, nos primeiros 10 minutos, nós vamos debater, certo? Quais são as particularidades de cada perícia e quais as diferenças. Tá? Nas nossas próximas aulas, nós daremos continuidade ao nosso conteúdo, né? Seguindo, basicamente, as normas profissionais e técnicas, normas profissionais do perito contador e as normas técnicas da perícia contábil. Tá? Nós vamos entender como é feito o exame, como que é feita uma diligência. Diligência é o quê? Diligência é um documento que eu solicito documentação, solicito ao juiz documentação para fazer o exame. Então, nós vamos aprender a fazer essa diligência, vamos aprender a fazer exames de perícia, vamos aprender as principais normas relacionadas ao trabalho de perícia. Tem a parte do planejamento também, como se planeja uma perícia. A parte de honorário, que é muito importante, tá bom? Quando contratar um profissional externo, um profissional complementar, com conhecimento complementar. E veremos também, o mais importante, como que eu elaboro um laudo pericial. Como que eu elaboro um laudo extrajudicial, um laudo judicial? Veremos todas essas particularidades. Então, para você que vai fazer o exame do CRC agora, que eu tenho certeza que vocês vão passar, que eu acredito no potencial de vocês, talvez lá no ano que vem, vocês vão gostar tanto da perícia e arbitragem, vocês já vão começar a estudar para passar no Exame Nacional de Perícia, né? No Exame de Suficiência de Perícia, que é uma outra prova que o profissional tem que fazer para que ele possa ser admitido. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao semestre 2020/2. O que eu desejo para vocês é que vocês possam adquirir esse conhecimento, continuem firmes e fortes, né? Apesar de que não estamos presencialmente como queríamos, mas é a realidade, nós temos que aceitar e adequar da melhor forma possível. Eu estou à disposição dos senhores, tá? Havendo dificuldades na didática ou dificuldade no conteúdo, por favor, vocês podem me dar um feedback que eu estarei à disposição. Então, pessoal, por hoje é só, tá bom? Eu agradeço a participação de todos, desejo que continue dessa forma. Avise aos desavisados que estão no 8º semestre que perícia é difícil. Esse semestre só tem disciplina complexa. Então, a participação de vocês nas videoconferências são fundamentais, que é nesse momento que vocês vão tirar as devidas dúvidas. Então, vamos encerrar a aula de hoje. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. É Boa quinta que noite. vem.